Bom dia, ser de luz! Lá vamos nós para mais uma live. Bom dia, bom dia! Vamos começar essa semana relembrando de tudo aquilo que a gente não pode esquecer, né? Lembrando de pontos importantes e como a gente pode ampliando a nossa compreensão, melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar os nossos relacionamentos, quando a gente se autoconhece, quando a gente compreende melhor o que é essa experiência, o que é essa jornada que nós estamos vivendo aqui na Terra, né? Então, os conteúdos que eu trago aqui nas segundas-feiras de manhã são justamente para contribuir com essa ampliação de visão. Bom dia, seres de luz, bom dia, Jorge, bom dia, Lidi, Mariana, bom dia, sejam bem-vindos, Fernanda, vamos dar uns minutinhos que o pessoal já está chegando, a gente vai liberar a mensagem de que a gente está ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos, que alegria. Hoje a gente vai falar mais sobre essa compreensão de como somos todos crianças aprisionados, né, em corpos de adultos, vamos dizer assim. Estamos em nosso processo de crescimento como alma, aprendendo a lidar com as nossas emoções, assim como os nossos pais também estavam, né? E quando a gente não busca esse autoconhecimento, quando a gente não busca a nossa cura, a chance da gente repetir padrões infantis dos nossos pais é muito grande. Então, por essa razão, né, eu vou trazer esse conteúdo hoje, ampliando a nossa visão sobre esse ponto realmente, né? E essa visão também nos ajuda de alguma forma a olhar para os demais da forma correta. Sabe aquele momento em que você quer se irritar? Sabe aquele momento em que você fala, não é possível que essa pessoa tá agindo desse jeito? Não é possível que essa pessoa tá falando o que ela tá falando, que ela tá se comportando do jeito que ela tá se comportando. Se você desenvolver a habilidade de olhar para os demais como crianças que estão aprendendo o caminho para crescer como alma, para evoluir, para entender como lidar com as emoções, né? Entender que apesar do corpo ter crescido, né, a alma que lá dentro habita, ela está ainda na sua caminhada para chegar lá, né? Para a alma se tornará adulta uma vez que ela aprender a lidar com as emoções, uma vez que ela aprender, né, que ela não reagir mais, que ela não viver de forma impulsiva, né, que ela começar a dominar as próprias emoções, dominar os próprios comportamentos. Esse é o processo de crescimento da nossa alma, que a gente faz normalmente um pouco depois que o corpo cresceu. O corpo normalmente cresce, a gente passa ali aquela fase de adolescência e muitos até a fase adulta. Eu mesma comecei esse processo de crescimento com 33 anos e vejo pessoas chegando até mim com 70 que ainda não conseguiram encontrar esse caminho da saída. Então, eu compreendo que não é um caminho fácil, mesmo depois de entender, mesmo depois de trabalhar com muita cura, muita libertação, ainda que eu me vejo em situações em que a minha criança se manifesta, a minha criança se irrita, a minha criança ela não quer assumir algumas responsabilidades, ela sofre com as responsabilidades, ela sofre quando ela tem que se autocuidar. Ela ainda está na expectativa de que alguém cuide, de que alguém veja, de que alguém compreenda, né? Ela não, muitas vezes eu me vi nesse lugar acreditando que alguém fora de mim deveria fazer por mim só aquilo que só eu posso fazer, né? A única pessoa que pode me ver efetivamente sou eu, a única pessoa que pode me ouvir que eu quero, né? Eu quero ficar nessa conexão, eu quero ficar nesse trabalho, eu não quero. A única pessoa que pode me ouvir sou eu, né? E quanto tempo nós ficamos esperando que alguém fora de nós pudesse fazer isso por nós? Primeiro os pais, depois as pessoas que foram vindo depois, né? E as pessoas estão todas sem conseguir nem mesmo se ouvir, se ver, né? Eu vejo pela a minha própria mãe, né? Quanto tempo eu fiquei esperando dela algo que hoje eu tenho consciência que ela não conseguia fazer nem por ela mesma, né? Nas lutas, aprisionada na criança interior dela, né? Nas lutas que ela enfrentava, né? O quanto culpá-la por não conseguir fazer por mim algo que hoje eu, se bobear, às vezes não consigo fazer nem por mim, nem pelos demais, né?
Às vezes a gente queria tanto que eles tivessem mais paciência para nos ouvir mais, para nos compreender melhor. Mas quando nós somos colocados diante de pessoas que estão nos seus processos de aprendizados e a gente precisa ouvir o que elas estão dizendo, a gente não consegue. A gente não consegue. Porque a gente ou a gente quer falar, ou muitas vezes a gente escuta, mas escuta através da nossa dor e acaba ferindo de volta e acaba ficando, né, em processos de irritação. Então, quanto tempo nós ficamos cobrando dos demais algo ao invés de desenvolver em nós as habilidades que nós estávamos, né? Olhando, a gente fala assim, nossa, eu não tô, a pessoa não me escuta, a pessoa não me compreende, a pessoa não me vê. Né? E aí a gente muitas vezes olha e fala, mas a gente consegue fazer isso pelo outro? Nós estamos conseguindo fazer? Às vezes isso até pra gente mesmo. Você se vê? Você consegue se ouvir? Você tira você de lugares quando seu coração tá falando pra você, você não é feliz nesse trabalho. Você sai desse trabalho? Você sai? Quando o seu coração fala pra você, essa pessoa que você está se relacionando não está te respeitando. Você precisa sair dessa conexão. Você se escuta realmente? Você escuta o seu coração e obedece, faz o que precisa ser feito? Agora, se você não está conseguindo se escutar, se você não está conseguindo se ouvir, a ponto de se mover para fora de lugares que você precisa se mover, para fora de situações que você precisa se mover, como podemos nós exigir que alguém fora do nosso ser faça isso por nós? Né? Se eu mesma não estou sendo capaz de fazer isso para mim. Então, eu trago essa consciência, né, de quanto muitas vezes nós ficamos esperando que alguém fora faça aquilo que nós não estamos sendo capazes de fazer por nós mesmos, né? E ampliando essa compreensão, essa última semana eu tive um atendimento muito lindo, foi no final de semana, inclusive. E vou compartilhar com vocês porque eu já tomei consciência, na verdade, o que aconteceu quando eu comecei o meu processo do despertar. Quando eu resolvi realmente, vou dizer assim, largar tudo e falar, não, eu preciso entender melhor o que é isso, o que é essa experiência, o que é esse programa na minha cabeça que fica, né, me fazendo. Foi quando eu me dei conta que eu estava aprisionada em uma história imaginária da minha criança. Eu tenho essa história no YouTube, para quem não assistiu ainda, chama Quando a Riqueza Encontrou a Pobreza, tá? Tá lá no YouTube para quem gosta de conteúdos, né, de expansão de consciência. E quando eu tomei consciência do nível de aprisionamento que eu estava, foi quando eu parei tudo, falei, pode descer, para a nave que eu quero descer, para o planeta que eu preciso, para de girar que eu preciso entender o que está acontecendo. E foi quando eu parei e tomei consciência do grau de prisão mental que nós estamos aqui nesse lugar chamado planeta Terra, né? O grau de prisão que essa experiência terrena faz com o nosso ser. Né? E todos, porque no final das contas eu acredito que não tem um ser que entre aqui e não seja aprisionado pelos sistemas da Matrix, não sei se seria esse o termo, mas eu tive um atendimento muito lindo esse final de semana, e vou compartilhar com vocês alguns dos pontos que eu compreendi aqui, né? Porque eu trabalho com uma sessão de terapia multidimensional e o meu trabalho é todo voltado para a reconfiguração mental do ser, né? E enquanto o ser está navegando com a criança dele, que normalmente as configurações da nossa mente elas foram feitas na sua maioria até os 7 anos de idade e depois mais um pouco ali até os 12 anos de idade, né? Então na base mesmo 95% é até a gente chegar na pré-adolescência. Depois a gente só fica repetindo padrões, né? As emoções já estão configuradas, depois tudo vira uma memória, tudo que eu sinto é uma memória e eu apenas já faço o que o meu programa registrou que eu tenho que fazer. Toda vez que sentir ciúme, faz isso. Toda vez que sentir medo, é isso. Então já tem toda uma programação do que você vai fazer em cada emoção. E em especial aquelas que você não soube lidar na infância, né? Ela já tem a programação também. Grita, xinga, bloqueia, bate a porta, sai correndo, coloca pra fora da sua vida. Tem toda a programação já pré-feita. Se você não olha para essa programação, você vira refém dessa programação e age sem saber o que está fazendo. Quando Jesus tomou consciência da nossa inconsciência, Ele avisou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Um ser que não sabe o que faz é porque está dominado, o ser de luz, dominado por um programa mental que está seguindo o padrão dos programas da Matrix, né? O padrão da reação, o padrão de guerrear, o padrão de combater, o padrão de se vingar, um padrão que acaba sendo
disseminado, vamos dizer assim, na Matrix, né? Formas de comportamentos, de ações e reações, que é o que a maioria faz. A gente só vai imitando mesmo, porque a gente, né, nem sabe fazer diferente, né? Até despertar, até acordar desse sonho, dessa ilusão, e entender que a gente pode sim reprogramar, reconfigurar esse sistema e passar a voltar, vamos dizer, né, aos padrões das configurações divinas, né, do ser de luz, do ser amoroso que nós somos. Nós podemos a qualquer momento reconfigurar esse sistema e voltar para um padrão divino, né, resgatar um padrão divino que a gente perdeu enquanto estava caminhando por aqui, né. E aí a gente fez, eu fiz um trabalho, como eu falei, esse final de semana, e aí chegou algumas mensagens que eu achei muito lindo, ó. Deixa eu ver. Tem coisas de configuração com o dinheiro também. Essa pessoa que chegou no atendimento comigo, ela tinha uma dificuldade muito grande. Ela fala, mas eu tenho uma irritação constante com as pessoas. É como se, tipo, eu tivesse... É como se eu tivesse em um lugar, então eu não consigo ter paciência com as pessoas. É como se eu tivesse raiva, uma raiva constante, um sentimento, né, de qualquer comportamento que não seja do jeito que eu gostaria ou do jeito que eu queria. Eu acabo me colocando em um estrado de querer tirar a pessoa de perto de mim, de querer, é como se eu ficasse irritada e não quisesse mais aquela conexão, porque é como se aquela conexão tivesse me causando algo ruim, né? E aí... chegou, né, algumas compreensões aqui, eu vou compartilhar com vocês, que ela foi para momentos da história dela onde os pais e os avós estavam reagindo assim com ela, né? Então olha que linda a compreensão de que o seu comportamento de irritação com as pessoas, ela estava imitando o comportamento, né, dos demais. Então é como se o programa não sabe fazer outra coisa a não ser fazer isso, porque foi como ele aprendeu, é o único caminho que a mente consegue fazer. Então ele olhou para o papai, ele olhou para a mamãe, toda vez que eu ficava perguntando coisas, que eu ficava querendo entender, querendo ser ouvida, querendo ser vista, o papai e a mamãe ficavam com raiva, porque eles estavam aprisionados em suas dores, em seus medos, em sua insegurança, em seus problemas, só que eu não entendia. E aí eu aprendi que aquele comportamento é o comportamento que eu devo ter com os demais. Toda vez que as pessoas precisarem da minha atenção, precisarem da minha paciência, precisarem, né, de alguma explicação, de algo, eu vou para o mesmo padrão que eu vi. Porque é natural o meu sistema imitar o sistema dos demais, sem entender o porquê que está fazendo aquilo, né? Olha que mágico a gente entender isso. Entender que a criança segue o padrão dos pais, dos avós. Já é chegada a hora da libertação, foi a mensagem que chegou. A gente não precisa mais reagir de forma inconsciente, né? Por que eu me irrito? Por que eu fico estressada? Porque quando eu preciso ensinar alguma coisa, ou quando eu preciso, né, vamos dizer, ter paciência com alguém para poder ouvir, eu não consigo. Por que eu vou para um estado de irritação? Quem é que fazia isso na minha frente e me ensinou que era assim que eu deveria agir? Né? Então, trazendo a consciência para o nosso ser, que nosso sistema está repetindo padrões e que ele não precisa repetir esses padrões. É uma escolha de todos nós a partir desse momento, principalmente da transição e do despertar, continuar nesses padrões ou sair dele. Porque nós estamos em um estado que nós estamos conseguindo ver que nós estamos fazendo. Que antigamente, eu não sei vocês, mas eu não conseguia ver eu fazendo. Era só uma sensação de desconforto, umas reações impulsivas, e eu nem sequer conseguia acompanhar o que tinha acontecido para chegar no... Hoje não, hoje eu vejo a minha reação, hoje parece que desacelerou e a gente está conseguindo visualizar os movimentos que são movimentos, né, que são agressivos, que ferem, que machucam. A gente está muito mais, eu me sinto muito mais consciente. Eu vejo até o meu pensamento, pensando em coisas que não deve, desejando mal para o outro quando eu sinto que o outro fez mal para mim. Eu falo, meu Deus, onde é que foi que eu estava aprisionado? Que lugar, que sistema é esse, aprisionado num lugar né, de energia negativa desse jeito? Então, tomar consciência que nós estamos repetindo padrões e que a gente não precisa repetir esses padrões. Não é porque a mãe e o pai ficavam irritados quando eles precisavam ensinar, quando eles precisavam ter paciência, que nós precisamos continuar agindo assim com os demais, com os nossos relacionamentos, com os nossos filhos. Não é porque os meus pais não conseguiram controlar o sistema deles que eu preciso manter o padrão de repetição que eles tinham. É desafiador? Porque o programa ele já aprendeu com os demais que é assim que se age, né? Ele já aprendeu aí nessa direção de agir
de forma, né, de irritado e tal. Então exige um esforço do nosso ser para reconfigurar o nosso sistema e falar: você não precisa ir na mesma direção que os seus pais foram, porque senão você vai acabar entregando aos demais aquilo que você recebeu, e aquilo que você recebeu não foi da forma que você gostaria de ter recebido. Por que vai entregar para os demais aquilo que você recebeu da forma que você recebeu? Você pode entregar de uma forma mais amorosa, você pode entregar de uma forma com mais paciência, né? O que é que... E aí o que nós vamos ter que lutar, nós como seres humanos? Porque quando eu vou fazer isso, eu tenho que lembrar que a minha criança não recebeu isso e não posso sentir dor por não ter recebido. Porque se eu sentir dor, naturalmente eu vou repetir o padrão. Eu tenho que entregar com amor, com paciência. E quando o meu programa me lembrar: mas ninguém te ensinou, mas ninguém foi paciente com você, mas ninguém agiu de forma amorosa com você, mas não foi porque eu não recebi que eu não vou entregar. Não vou entregar para os meus filhos, não vou entregar no meu relacionamento, não vou entregar inclusive de volta para os meus pais. Não é porque eles não conseguiram que eu, com toda a tecnologia, com todo acesso à informação que tenho, vou repetir o padrão. Eu posso, eu devo olhar para isso e entender que eu não preciso repetir aquele padrão. Eu posso agir diferente, eu posso ir em uma outra direção, né? Eu posso escolher me tornar, né, alguém mais consciente e agir de forma mais consciente, mais amorosa, controlar o meu sistema, direcionar os meus pensamentos, né? Entender que eu posso escolher repetir, mas posso escolher não repetir também, né? E olha que legal, aqui trouxe muito a visão... quer ver? Para seguir um padrão diferente. Vocês podem se autotreinar, mensagens que nós recebemos aqui no meio dos atendimentos em conexão com as dimensões mais elevadas, tá? Vocês podem se autotreinar para seguir um padrão diferente, ser de luz. Aí eu perguntei, aí dentro desse processo, né? Mas o porquê que a gente reage assim? O porquê que a gente reage com tanta dor? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, seres de luz. Por que a gente reage com tanta dor, né? Por que a gente reage ferindo os demais? Aí a resposta foi: a criança faz isso para fazer as pessoas se sentirem como ela está se sentindo. Na verdade, é um pedido de socorro. Toda vez que você grita, toda vez que você age de forma... é um pedido de socorro de uma criança que está aí dentro, querendo ser vista. Por favor, alguém veja como eu estou me sentindo. Quando você reage com raiva, de forma negativa, irritada, é um pedido de socorro da sua criança a quem está ao seu redor. Por favor, alguém veja como eu estou me sentindo. E a única pessoa, meu amor, que vai conseguir te ver efetivamente é você. Todos aqui estão aprisionados em suas dores, em seus traumas. Pouquíssimos conseguem efetivamente nos ver aqui nesse lugar. Você é a única, o único responsável por ver o que você está sentindo, por se ouvir, por entender, para que você possa se libertar, né, de toda essa confusão interna, de toda essa dor, de toda essa angústia. Não adianta gritar, ninguém vai te ouvir. Não adianta espernear, ninguém vai te ouvir, porque todos estão aprisionados em suas dores. Você só fere mais os demais, só machuca mais os demais. E no final das contas, eles não conseguem te ouvir. Os únicos, só nós podemos nos ver e nos ouvir, né? Esse pedido de socorro da sua criança, quando você entra num estado de dor, né? E como se você quisesse, quando você grita, quando você se irrita, quando você vai... é um pedido de: por favor, alguém olha para mim. E a única pessoa que pode olhar para você é só você. Os demais estão aprisionados em suas dores. Consegue compreender? Então, que lindo a gente entender que esse pedido de socorro, né, só existe uma pessoa que pode resgatar essa criança aí dentro, olhar para ela e falar: eu tô aqui, eu te vejo, meu amor. Você tá cansada, você tá exausta, você tem feito tudo para os demais e não tem olhado para você. Você tem tido paciência com os demais e não tem tido paciência com você. Você tem cuidado de muitos, mas não tem cuidado de você. Quando você vai para esse estado de revolta, quando você vai para esse estado, é a sua criança: por favor, alguém veja, alguém reconheça o meu valor. As pessoas não conseguem te escutar nesse lugar, meu amor. Estão todos aprisionados em um programa. Eles mal conseguem digerir o que eles estão sentindo.
Só você pode fazer isso por você. Esse pedido de socorro tem que ser para o seu ser, né? Você tem que se ouvir, você tem que ouvir o que a sua criança... Se a sua criança está falando, a gente não gosta de ficar aqui nesse trabalho, a gente não gosta, né, de ficar em conexão com essa pessoa, essas pessoas estão tirando o nosso valor, elas não estão conseguindo, né? Elas estão machucadas, nos machucando. E aí o seu coração, a sua criança está dentro de você gritando, sai daqui, sai desse lugar, se proteja, né? Não permita que os demais façam isso para você. E você fica ali aprisionado, né? pelas ilusões mesmo, medo de ficar sozinha, medo de não conseguir, medo de faltar, medo, aprisionado em medos, em sombras que nem reais são. Tudo ilusão criada pela própria mente, para manter você em lugares que você não deveria ficar, para manter você em trabalhos que você não deveria ficar, aprisionados, né? Fazendo o que não gosta, o que não ama, ficando doente, machucando o teu ser, né? Aguentando coisas que não deveria, né? O teu ser, os demais estão machucados, nós também não temos como parar esse processo que eles estão ferindo, mas nós temos como nos proteger, nós temos como nos desconectar de forma amorosa, com paixão. Eles não sabem o que fazem, eles estão aprisionados em dores, e eles ferem, eles machucam, eles estão nas suas dores. Nós não podemos fazer nada por eles, como eles não podem fazer por nós, mas nós podemos fazer por nós. Eu me desconecto quando o ser não está conseguindo conter as suas emoções, ele está ferindo, acreditando que eu sou responsável por uma dor que é ele que tem que cuidar. É a minha responsabilidade fazer a desconexão de forma amorosa, para não infligir mais dor em uma alma que já está ferida, em uma alma que está machucando, que está traindo, que está enganando. Aquela alma não sabe o que está fazendo. Você não está aqui para avisar ela que ela não sabe. Você não está. Se você tentar avisar e ela não estiver pronta para escutar, ela vai ferir você de volta. Então você não está aqui. Você não está aqui. Se nem Deus que está lá em cima está gritando na nossa orelha aqui pra gente parar de fazer as coisas que nós não deveríamos estar fazendo, quem somos nós para fazer isso para os demais, né? Eu tô saindo dessa ilusão assim maluca que eu fiquei a vida inteira achando que eu tinha que avisar o outro, que ele tinha que aprender alguma coisa, que ele tinha que sair de algum lugar. Não tem que avisar ninguém, não. Eu tô aqui no meu Instagram trabalhando pro tudo, né? Aqueles que sentirem conexão, que estiverem prontos para ouvir, vão estar aqui comigo escutando. Mas agora eu sair na minha vida, por exemplo, na minha família, e querer falar pro meu pai, ou pro meu irmão, ou o que eles devem fazer, o que eles não devem fazer, pro meu relacionamento, eu não. Cada um que vai buscar dentro de si as respostas do caminho que deve seguir. Eu só fico aqui olhando e vendo aqueles que eu vou manter a conexão, ampliar, diminuir, com amor, com respeito, mas eu saí desse lugar de achar que eu tenho responsabilidade por avisar o outro que ele precisa aprender a amar, por exemplo, que ele precisa agir com mais amor. E eu não. Eu falei, gente, não, enquanto eu estive nesse lugar de querer apontar a sombra do outro, minha filha apanhava da sombra até dizer chega. E as sombras batem na gente pra você aprender que não é pra você infringir o livre-arbítrio do outro. Não, Amanda, mas ele tá fazendo um monte de coisa que não devia. Ele tem que ouvir o que eu tenho pra falar. Tem nada. Nem Deus tá interferindo no nosso processo. Tá lá quietinho. Deus tá lá em cima quietinho. Só deixando o outro matar, roubar, estuprar, fazer o que eles... Ninguém... Aqui tem livre-arbítrio pra fazer o que quiser. Ninguém pode interferir, não. Eu não posso, você não pode, ninguém pode. Nem Deus. Eu falo, quando a gente quer interferir e quer falar, não, mas ele não é possível, ele tem que ver. Não, na hora dele ser de luz. Pode ser que leve anos, pode ser que leve décadas. Aí você só tem duas opções: ficar ali do lado da pessoa esperando. Agora, ficar falando pra ela que ela não tá sendo quem ela deveria, ficar falando pra ela que ela não... tentando tirar o valor dela porque ela não tá correspondendo com o que você acha certo e errado. Nós não podemos ser de luz. Vai ficar gravado sim, tá? O pessoal que tá perguntando, vai ficar gravado. Nós não podemos, não tem essa de querer, nós sempre achamos que estamos ajudando. O pessoal falou aqui, não tem essa não, ser de luz. Quando eles precisarem de ajuda, eles pedem, tá? Vamos parar de intrometer na vida dos outros, que nós estamos atrapalhando o processo de evolução. Porque quando você vai tentar avisar uma alma que ela tem que parar de fazer algo e ela não tá pronta, se atrapalha o processo dela, porque ela para de olhar pra ela e olha pra você, pra atacar você. Aí ela perde tempo, porque se você não tivesse interferindo, ela poderia estar continuando olhando pra vida dela, né? Se você conseguisse ficar, saborear, né? A próxima semana vai ser a live do O Sabor do Silêncio. Nós vamos falar sobre a importância de zip na boca fechada aqui nesse lugar. Não dá para salvar a alma que não quer ser salva. Se você soubesse
a importância do seu silêncio para a evolução dos outros. Você ficava bem quietinho, dá um papo com Deus aí pra tu entender a importância do teu silêncio. O outro tá, sabe aquele negócio de dar um tapa no seu rosto, esse ó, vira o outro, pro outro entender que é ele que tá malucão lá, sentindo a dor dele, precisa resolver aquela dor que tá fazendo ele ferir os demais. Se você tentar falar, não adianta você tentar falar, eles não escutam, eles estão aprisionados em um programa que já tem toda a configuração falando para eles que é o certo de se fazer aquilo. E eles só vão conseguir sair desse programa se você conseguir ficar quieto do lado deles, deixando eles encontrarem o caminho para sair. Não adianta querer mostrar a saída, porque se o ser não tá pronto para encontrar a saída, ele vai bater em você de volta, ele vai ferir você, porque ele já tá doendo, ele já não tá sabendo onde é que é o caminho, você não vai conseguir saber para ensinar para ele, porque é um caminho interno, cada um tem que sair dentro de si. E quando você fica lembrando ele que ele não tá conseguindo sair do caminho, você fica falando para ele, você tá sendo mal, você tá sendo frio, você tá sendo ingrato, você tá sendo isso, você tá sendo aquilo. Quando a gente fica tentando lembrar o outro, ele para de olhar para dentro, pro caminho que ele tem que encontrar para ele sair, e ele vai olhar para você para te ferir. Ele vai olhar para você para te ferir, porque você tá machucando, vamos dizer assim, tá lembrando ele de algo que ele já sabe, só que ele não sabe a saída, entende? O sabor do silêncio é quando você aprende a esperar, a dar o tempo dos demais evoluírem, né? E não você se sentir responsável por tirar o ser daquele lugar que ele não está conseguindo sair, entende? Quando você se permite ver os demais errando, fazendo coisas que não deveria e não fica se sentindo responsável, não tem que avisar, não tem que tirar ele dali, ai meu Deus do céu, tem que tapar o buraco senão ele vai cair ali, ai tem que ajudar financeiramente, ai tem que falar pra ele, não vai nessa direção, não faz isso. Não, ser de luz, deixa todos os seres fazerem aquilo que eles quiserem, principalmente as pessoas que estão perto de nós, né? Porque o mais desafiador não é você que está aí na sua casa fazendo o que você quer, o desafiador para mim é eu conseguir não falar para as pessoas que estão convivendo comigo, que eu tô vendo que tá, muitas vezes a gente tá vendo que tá indo às vezes uma direção que você já foi e não deu certo. E aí você fala, nossa, tem que avisar essa pessoa porque se ela for não vai dar certo pra ela. Não tem que avisar, porque às vezes ela precisa ir pra aprender o que ela precisa pra ela poder estar pronta pra uma outra etapa que vai vir. Aí às vezes a gente quer poupar o outro de um aprendizado que ele precisa. Não adianta você tirar ele daquele aprendizado. Ele precisa. Você entende? Olha só, a espiritualidade e as dimensões mais elevadas estão nos colocando para passar por tudo que nós precisamos passar. E tem seres de luz abençoado que fica tentando tirar os demais, desviar os demais e falar, vai pra lá, vai pra cá. Não, larga dessa pessoa, termina agora. Ai, onde já se viu? Eu não ficaria com essa pessoa. Ai, sai desse emprego. Que seres de luz que ficam intrometendo no processo evolutivo dos demais. Não pode ser de luz, tem que ficar quieto. Vai cuidar da sua vida, é porque você tá olhando pra vida dos outros, a sua não tá onde você deveria, você não tá próximo do jeito que você deveria, não tá com esse relacionamento maravilhoso, não tá sendo um ser de luz que você deveria, porque tá olhando pros outros. Tá querendo arrumar a vida do outro se nem a sua tá consertada ainda. Então nós temos que acordar, despertar dessa ilusão, sair dessa ilusão que a mente coloca a gente, de achar que a gente sabe o que é melhor pro outro. Eu não sei o que é melhor pro seu, você não sabe o que é melhor pra mim. Nós não sabemos o que é melhor pros demais. Concentra nos seus processos evolutivos. Ai, meu esposo, Amanda, eu tenho que ajudar ele. Tem nada, fica quieta. Deixa ele. Se ele fizer coisa que você não tá gostando, né? Aí você desconecta. Você só tem essa opção. Você não tem opção de educar o outro. Você não tá aqui pra educar o outro. Sai dessa ilusão, desse ego. Nem Deus faz isso, ser de luz. Nem Deus faz isso pra nós, meu amor. Deus tá lá em cima, ó, zip. Se você não perguntar, se você não pedir ajuda pras dimensões, nem interfere, fica lá de cima só olhando pra gente aqui. Quem nós achamos que somos para interferir na evolução dos demais? Onde foi que o nosso programa se perdeu? Que a gente acha que a gente tem alguma responsabilidade? Você tá aqui para trabalhar pro todo. Aí, Amanda, não, mas eu tenho que ajudar a pessoa. Olha o que eu tô fazendo aqui. É o todo. Quem tiver pronto, conecta. Eu não tô aqui pra falar na orelha do meu irmão, pra falar na orelha do meu pai. Não tô aqui, não tô. De quem tá, não. Tem pessoas que não querem esse aprendizado. E tá tudo bem. Nós não vamos tentar trazer pra ela um conhecimento, um aprendizado que ainda não está pronta. Eu não estou pronta para alguns que estão acima do meu conhecimento, entende o que eu estou querendo dizer? Todos nós, cada um, nós temos uma escalada no nosso processo de evolução, de expansão da mente, de compreensão. Tem coisas que a gente leva um pouquinho mais de tempo para entender. E quando a gente quer forçar alguém a entender algo que ele não está pronto, e às vezes pode não ficar, tá, ser de luz, a vida inteira. Às vezes eu pego casos aqui de relacionamentos em que a mulher quer que o marido seja igual ela quer que seja. É uma luta
adulta, gente, pra fazer o programa entender que ela não pode interferir, ela não tem que ficar, ela não pode culpar o outro porque o outro não é o príncipe que ela sonhou no meio da projeção da cabeça dela, e ela bate na realidade, porque não quer aceitar a realidade, ela quer a ilusão que criou na cabeça do homem perfeito, o homem que faz isso, ela não quer aceitar a realidade. É uma dureza para conseguir explicar para a pessoa que ela só tem uma opção: manter conexão de forma amorosa, sem querer, sem forçar o outro a entrar no príncipe que ela sonhou, ou desconectar de forma amorosa. Ela não tem a opção de transformar o príncipe, ela não tem essa opção de querer transformar um ser real em um ser da ilusão que ela criou, entende? Ninguém tem essa opção. Você não tem essa opção de fazer isso com seus pais. Ai, nós criamos, e a gente faz isso na infância, tá? A gente faz isso na infância. Cria uma ilusão de quem a gente quer que o papai e a mamãe sejam. Minha filha bate neles a vida inteira porque eles não foram. Culpa eles e porque vocês não foram. Cria uma ilusão, não aceita a realidade. A humanidade tem uma dificuldade de aceitar o ser real, né? O ser, as pessoas como elas são, né? Aceitar a realidade. Porque eu crio uma ilusão de quem eu queria que elas fossem. Sabe de quem eu queria que elas fossem? Aí eu brigo com a realidade, porque ela não é quem a minha mente sonhou que ela fosse. Olha que loucura isso. Já pararam pra pensar nisso? Você briga com a sua realidade. Você bate em seres, né? Bate, eu falo assim, às vezes, com palavras, fica tentando convencer que a pessoa não é do jeito que você queria, que ela não faz do jeito que você queria. Machuca a alma do outro ser. Porque ele não é o sonho que você criou, a ilusão maluca que você criou na sua cabeça, que não é real. E você se recusa a aceitar a realidade. Que loucura. Nós somos tudo doidos, nós temos que pensar, nós temos que olhar para esse programa, porque esse programa não é certo. Esse programa não é certo, ele é meio fora da caixinha. Fora da caixinha. Quando eu tomei consciência da ilusão que eu tava, gente, quando eu tomei consciência. E eu vou contar uma ilusão para vocês agora, da criança, com o dinheiro. Com o dinheiro. Olha que lindo que foi essa compreensão. Daí só concluir nessa parte, como eu falei, da gente repetir os padrões dos pais, que a gente fica irritado, fica com raiva quando tem que ensinar, quando tem que ter paciência, quando tem que explicar pra pessoa, quando tem que ouvir a pessoa. Que nós estamos reproduzindo os padrões dos pais, tá? Porque a gente, né, acabou não sendo vistos, não sendo ouvidos, não sendo... Aí olha a frase que chegou das dimensões mais elevadas. Todas crianças aprisionadas em corpos de adultos, sem serem vistas, ouvidas ou compreendidas. Essa sou eu, essa é você, meu amor. Essa é você, tome consciência disso. Esses são todos que estão aqui nesse plano. Nós somos almas infantis, aprisionadas em corpos físicos de adultos, mas que nós não conseguimos evoluir, crescer emocionalmente da forma que a gente deveria. Por isso hoje está tendo um movimento, né, das dimensões mais elevadas, em conexão com esse lugar, para nos ajudar nesse processo de elevação da nossa alma, elevação da qualidade das nossas emoções. Está ficando cada vez mais difícil ficar nas baixas frequências, porque esse plano está indo para um lugar mais elevado. E eu e você precisamos nos elevar junto com esse plano, né? Muita gratidão por essas compreensões. E chegou uma compreensão sobre o dinheiro que eu vou compartilhar com vocês, porque essa é muito linda, né? O que acontece? A pessoa que veio para o atendimento comigo, ela veio com um sentimento de raiva do dinheiro. E ela ficava irritada com pessoas que queriam guardar, porque os pais muitas vezes ficavam guardando, mas ficavam guardando e acabavam nesse processo de querer economizar, ela se sentia, né, com menos valor do que o dinheiro. E a gente entendeu, e aí eu vou trazer essa compreensão porque você, ser de luz, pode estar aprisionado na mesma configuração que nós identificamos aqui, porque eu mesma me identifiquei e falei, nossa, eu acho que eu posso estar, né? Eu vou até olhar com mais carinho para essa configuração, porque pode estar no meu sistema também, só para vocês entenderem o quanto nós somos crianças aprisionados em corpos de adultos. Olha o quanto que, se nós levarmos tempos para crescer, como isso impacta a nossa vida financeira. Se você levar um tempo para crescer, se você não olhar para o crescimento da tua criança, para a necessidade de amadurecimento da sua criança, olha como a cabecinha e o sistema infantil funciona. Vamos ver como o sistema infantil funciona diante do dinheiro. Só para vocês terem uma ideia. Ela começou a ver imagens da mãe e do pai trabalhando muito durante o atendimento, tá? Porque a gente vai lá para a criança, traz a intenção para a criança e a criança começa a levar ela por momentos da vida. Então, imagens da mãe trabalhando muito, poupando muito, não podendo esbanjar o dinheiro, deixando de viver para poder ter o dinheiro, e a criança dela ficava triste de ver
que eles não se divertiam, os pais não se divertiam. Nossa, eles ficam guardando dinheiro, eles não se divertem. Então a criança dessa pessoa ficava triste por conta de olhar, né, a mãe com o pai trabalhando, poupando e não se divertindo. Ela ficava com raiva de ver eles guardando as notas. Ela veio imagem deles contando nota e a criança com raiva daquele sentimento deles olhando para as notas e contando as notas. Ficava com raiva de ver guardando as notas porque ela achava que eles tinham que se divertir. Elas achavam que tinha que se divertir, não ficar trabalhando para juntar mais nota, né? Esse era o que a criança dela, como a criança dela sentia. Aí veio. Aí olha que linda a compreensão que veio de que a criança dela configurou que ou guardava ou se divertia. Como os pais tinham esse processo de guardar e não se divertir, porque tinha que guardar, porque tinha que fazer a necessidade básica ali, né? A criança dela ficou com uma configuração registrada de que ou eu guardo ou eu me diverto. Aí a mensagem veio, você pode, a mensagem das dimensões mais elevadas, você pode guardar e se divertir. Não precisa ser guardar ou se divertir, né? Para isso, precisa eliminar a configuração do pai, porque os pais têm essas configurações e passam pra gente. E aí a gente só aceita ela porque a gente não sabe como reconfigurar, né? Aí olha o que veio. Sente raiva do dinheiro, porque o dinheiro tira a atenção dos pais. Os pais têm medo de ficar sem o dinheiro, mas não sem mim. Olha isso, olha como a criança... Gente, faz muito sentido se você parar pra pensar. Olha como a mente da criança olha quando ela é pequena. Ela tá com raiva do dinheiro, porque o dinheiro tira a atenção dos pais. Olha só, meu pai e minha mãe, eles ficam indo correndo atrás do dinheiro, eles têm que trabalhar. Eles trabalham por causa de quê? Porque eles têm que ganhar dinheiro. Mas eles vão lá, trabalham, eles correm atrás do dinheiro e eles têm medo de ficar sem o dinheiro. Eles têm mais medo de ficar sem o dinheiro do que ficar sem mim. Eles me deixam o dia inteiro para poder trabalhar. Mas eles não deixam de correr atrás do dinheiro. Isso gerou, nessa criança que eu cuidei aqui, nesse final de semana, raiva do dinheiro. Porque é como se os pais preferissem o dinheiro a ela, entende? Olha que loucura o sistema infantil. Por que nós precisamos crescer até mesmo para poder prosperar? Os pais sofrem porque não têm dinheiro. Aí, olha como que ela olha para o dinheiro. Você faz os meus pais sofrerem. Olha aí a visãozinha da criança pro dinheiro. Eu tenho raiva de você, porque você faz os meus pais sofrerem. Entende? Para a criança, o dinheiro é mau, porque o dinheiro tira os pais dela, porque eles ficam correndo atrás do dinheiro, trabalhando e deixando a criança para trás. O dinheiro faz a mãe ficar triste quando não tem, porque não tem comida, porque não tem roupa, porque não tem... Faz o pai ficar triste porque não está conseguindo suprir as necessidades. Então a criança olha pro dinheiro com raiva. Essa criança estava com uma raiva do dinheiro que só Jesus na causa. E eu senti essa raiva e eu vi no meu campo, falei, nossa, acho que eu também tenho essa raiva do dinheiro. Você faz meus pais sofrerem. Olha como a criança olha pro dinheiro, né? Você tira os meus pais de mim. Você não deixou meu pai estar comigo na minha infância. Você não deixou os meus pais. Olha a visão dela pro dinheiro, né? Você faz o meu pai se tornar mal, porque ele briga com a minha mãe, o meu pai e minha mãe se tornarem mal por causa de você, dinheiro. Porque eles brigam entre eles por causa de você. E faz o meu pai brigar, minha mãe brigar uns com os outros por causa de você, né? Aí vem a pergunta, como me libertar do domínio do dinheiro, que é esse domínio como se os pais tivessem dominado por essa energia, né? Aí a pergunta de como se libertar disso. Meus pais eram dominados por ele e eu sinto que sou também. Eu sofro quando imagino que vou ficar sem ele. Por que isso? Né? Veio a pergunta para as dimensões. Tudo é a representação que vocês dão para a energia do dinheiro. Olha que lindo entender isso, né? O pessoal tá perguntando como reconfigurar. É isso, você precisa entender a representação que você deu para ele na infância, né? Olha o que eu li aqui, essa representação foi a representação dessa pessoa do dinheiro. Ela olhava pro dinheiro com raiva porque o dinheiro tirava os pais dela, né? E aí,
Aí, qual que é a compreensão que veio do que nós precisamos entender, na verdade? Nós precisamos sair de todas essas histórias imaginárias que a criança criou, porque tudo isso que eu tô contando pra vocês são histórias imaginárias que uma criança cria em relação ao dinheiro, quando ela não entende o que é a energia do dinheiro. Aí ela fica, né, nesse lugar. E sabe o que acontecia com essa pessoa? Eu, antes de falar a resposta da reconfiguração, que eu vou trazer pra vocês aqui, eu vou falar como essa criança agia com o dinheiro agora na fase adulta, pra ver se você aí sente alguma identificação com isso aqui, tá? Primeiro, quando ela voltou em um momento em que ela fazia o pai gastar dinheiro com ela de raiva, porque era uma vingança que ela tinha com o pai. Olha que engraçado. Então ela fazia o pai gastar com ela, né, de raiva que ela tinha. Ela entendeu no primeiro momento que ela tinha raiva do pai, porque o pai fazia assim, mas na verdade ela não tinha raiva do pai, ela tinha raiva do dinheiro. Olha que engraçado isso, né? Fazer o pai gastar pelo sofrimento dela, pelo sofrimento que ela sentia de ver o pai dando mais importância para o dinheiro do que para ela. O dinheiro é mais importante que eu. Era isso que ela sentia. O que eu quero é mais importante que o dinheiro. A criança tentava falar para o pai quando ela queria gastar, fazia o pai gastar mais. O que eu quero, pai, é mais importante que o dinheiro. Dinheiro. Aí a criança falava pro dinheiro, dinheiro, você não é importante. Olha como eu coloco você pra fora da minha vida. Eu não me importo com você, como os meus pais se importavam. Eu não dou importância para você, como meus pais davam. Essa pessoa hoje coloca o dinheiro para fora da vida dela porque ela tem raiva do dinheiro e ela quer mostrar pro dinheiro que ela não vai ser como os pais, que ela não vai dar importância pro dinheiro do jeito que os pais deram. Então ela vai colocar pra fora da vida dela, não consegue economizar, não consegue guardar, não consegue poupar, não consegue fazer nada, porque ela tem raiva da energia do dinheiro. Ela tá presa dentro de uma história imaginária da criança que não entende o que é o dinheiro, que não entendeu o significado do que é a representação do dinheiro. Ela tá brigando com o universo, tá brigando com o dinheiro, ela tá se vingando do dinheiro até hoje. Ser de luz. Se você não curar a sua criança, se você não entender a configuração da sua criança, a sua criança vai fazer você colocar pra fora o dinheiro da sua vida, achando que você tá se vingando, achando que o dinheiro é algo que te fez mal, que o dinheiro fez mal pra minha família, o dinheiro faz minha mãe sofrer, o dinheiro fez o meu pai me deixar, o meu pai dá mais importância pro dinheiro do que pra mim, ele dá mais importância pro dinheiro do que pro que eu quero, pro que eu gostaria. Pai, eu gostaria de comprar uma roupa, eu gostaria de... Não, tem que guardar o dinheiro, tem que guardar o dinheiro. É mais importante o dinheiro do que eu. Meu pai dá mais importância, minha mãe dá mais importância pro dinheiro. Eles sofrem por ficar sem o dinheiro. Eles nem ligam de ficar sem mim. Mas se ficar sem o dinheiro, eles sofrem horrores porque tá sem o dinheiro. Agora, se ficar sem mim, eles nem se importam. Isso fez a criança ficar com raiva do dinheiro. O dinheiro é mais importante que eu. E aí, nesse processo, com a configuração errada, o significado errado que ela deu pro dinheiro, ela fica com raiva do dinheiro, se vingando do dinheiro e falando, olha aqui, ó, não vou dar importância pra você, vou colocar você pra fora da minha vida. Tá vendo como eu coloco você pra fora da minha vida? Eu tô nem aí pra você. Tô nem aí pra você. Você dominou meus pais, colocou meus pais, fizeram meus pais ficar lá aprisionados, correndo atrás de você. Eu não quero correr atrás de você, eu não vou correr atrás de você. Eu não tô nem aí pra você, eu coloco você pra fora da minha vida. Você entende? Tudo em um processo de revida e de vingança com o dinheiro, que não é real. Gente, quando eu falo que nós estamos aprisionados em histórias das nossas crianças, eu não tô brincando, eu tô falando sério. A mente é mais grave, o sistema, a necessidade da reconfiguração do sistema é mais grave do que vocês imaginam. É muito mais grave o processo. Quando eu olho coisas, aprisionamentos desse tipo aqui, e que eu muitas vezes me vejo ainda, porque eu não tô liberta 100% das configurações, né? Eu fico impressionada de ver como a nossa mente precisa de ajuste, precisa de ajuda, né? Vamos dizer assim. Então, nesse lugar, essa criança, né? Essa adulta criança, que é isso, ela fica em combate com a energia do dinheiro. Ela vem num combate desde a infância. Ela vem num combate desde de pequena, né? Porque ela deu um significado pro dinheiro. E quando ela deu esse significado, só se ela voltar lá e reconfigurar esse significado é que ela vai conseguir efetivamente sair dessa prisão e parar de colocar o dinheiro para fora e parar energeticamente de repelir, de não deixar ele entrar na potência que ele tem que entrar. Porque se ela acredita que o dinheiro fez mal, fazia mal para os pais, dominava os pais, se ela entrou dentro desse sistema e dessa configuração onde
eu tenho um sentimento negativo com a energia do dinheiro, eu não vou conseguir colocar ele pra dentro da minha vida com tranquilidade. Porque eu coloco e ao mesmo tempo sinto raiva, coloco e ao mesmo tempo sinto energia negativa. E vamos entender agora, né, o que é a energia do dinheiro. Como eu devo olhar para ela para sair dessa configuração negativa de uma criança que sofreu, que viu seus pais sofrendo por conta da energia do dinheiro, porque também não entendiam a questão da conexão com a energia do dinheiro. Os pais não entendiam a conexão com o dinheiro, por isso eles sofriam, por isso eles sentiam dor, por isso eles não entendiam como movimentar a energia do dinheiro na vida deles, entende? Então vamos lá entender o que é o dinheiro nesse plano chamado Terra. Nessa terceira dimensão, deixa eu ver aqui, né? O dinheiro, meu amor, o dinheiro é uma expressão de gratidão. Gratidão, você ter muito dinheiro significa que muitas pessoas estão gratas pelo que você está fazendo. Então, se você entender que dinheiro nada mais é do que uma expressão de gratidão, ele não tem energia, ele não faz mal, ele não domina, a gente acaba se perdendo na ilusão, a gente se perde na ilusão como os nossos pais perderam, né? E a gente começa a ir em busca, correr atrás dessa energia igual os pais corriam, acreditando que nós temos que fazer mais coisas especificamente concentrada na atenção do dinheiro. Na verdade, nós temos que concentrar a nossa atenção em pessoas. O papai e a mamãe muitas vezes trabalhavam numa empresa ou em algum lugar e eles faziam algumas pessoas felizes ali, né? Não existia uma gratidão em abundância, vamos dizer assim. Então eles recebiam proporcional com a quantidade de pessoas que eles faziam felizes, vamos dizer assim, né? Então se eu trabalho, por exemplo, numa casa e tem uma pessoa que está grata pelo que eu estou entregando ali, eu tenho uma família que está grata, então eu recebo proporcional. Agora, se eu crio algo que eu impacto milhares de famílias, eu vou receber proporcional. Então, se eu entender que dinheiro é uma expressão de gratidão, seja da empresa que está trabalhando, seja da casa que eu estou trabalhando, ela é uma expressão de gratidão. Se eu quero ampliar a entrada dele, eu tenho que ampliar a gratidão. Não tem outro jeito, ser de luz. Não adianta ficar sentado, pode fazer lei da atração. Se você não ampliar a ação para criar mais gratidão, não vai chegar mais. Não adianta ficar com raiva, colocar ele para fora da sua vida, achar que ele... Não adianta, tem que crescer. A criança tem que crescer. Ela tem que sair da visão infantil, né? Vamos dizer, uma visão infantilidade. Se você quer mais, tem que fazer mais. Não tem jeito, não tem outro caminho, ser de luz. Não tem... Né? Você tem que se tornar mais, porque quando você cresce, você eleva a sua frequência, você consegue impactar de forma mais intensa a vida dos demais. E quando você impacta mais, você recebe mais gratidão. Dinheiro, reconfiguração. Dinheiro não é mal, não é dominador, não faz pai sofrer, não faz mãe sofrer. Dinheiro igual gratidão. Mais gratidão você recebe, mais dinheiro você recebe. É uma forma da pessoa falar muito obrigado pelo que você fez. Ai, mas Amanda, eu sou uma pessoa só, eu não vou conseguir trabalhar muitas horas numa empresa, eu só consigo trabalhar aquele tanto de hora. Então vamos colocar a nossa mente para funcionar, para a gente conseguir criar algo que impacte maior pessoas. Aí você vai ter que criar um negócio, você vai ter que escrever um livro, você vai ter que criar uma tecnologia, você vai ter que criar algo que vai... Eu brinco, gente, você pode criar uma colher de pau que faz o feijão mexer melhor a comida. Se você fizer 100, 200, 300 mulheres de casa, cozinheiras mais felizes, porque você criou algo que faz elas, vamos dizer, mexer melhor a comida, elas vão falar gratidão e vão comprar o que você criou. Né? Você pode criar, você pode manifestar, você pode fazer o que quiser aqui nesse plano, você faz o que você quiser, só que você tem que entrar na visão de adulto. Se você estiver na visão da criança, você vai ficar esperando ganhar dinheiro, você não vai entender que você tem que fazer o dinheiro, você tem que entregar e vai receber como gratidão o dinheiro que a criança ganha. Criança não faz dinheiro, criança ganha dinheiro. Se você ainda está na visão de que você vai ganhar dinheiro, ganhar sem fazer nada, ganha, existe na sua mente, você não precisa fazer, né? Por isso que não use a expressão, eu quero ganhar dinheiro, vou fazer as coisas para ganhar dinheiro. Não, você vai trabalhar, você vai fazer dinheiro. Fazer dinheiro é você trabalhar de forma inteligente, de forma que, tá bom, como que eu vou conseguir impactar mais vidas para que tenham mais vidas gratas pelo que eu estou entregando? Aí você
aprende o caminho de fazer gratidão nas pessoas, de gerar o sentimento de gratidão para que elas possam expressar a sua gratidão com a retribuição financeira. A gratidão, a retribuição financeira é uma das formas de expressão de gratidão aqui nesse plano, né? Ela pode se expressar de várias formas, mas a gratidão financeira, ela é uma das formas. Dinheiro é a energia da gratidão. Ser de luz é a única energia, não tem nada de negativo, não tem nada de mal, não tem nada. Pessoas com a conta bancária cheia é porque estão impactando esse plano, estão tocando mais vidas, estão causando mais gratidão. Se a sua conta bancária não está cheia, não está elevando, que seja aumentando, ou está sempre no mesmo patamar, é porque você está entregando sempre a mesma coisa, vocês não estão ampliando a gratidão das pessoas. E às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de olhar para isso como adultos, né? Porque muitas vezes elas querem sentar, às vezes eu falo por mim mesma, até passou um processo em que eu queria sentar, ficar falando gratidão, 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 né? Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, agradeço, e lei da atração, e vem dinheiro, e vem dinheiro, e vem dinheiro. E não queria fazer, né? Porque a criança, muitas vezes, nas suas infantilidades, não quer assumir algumas responsabilidades, né? De criar algo, de contratar pessoas, de se responsabilizar por pagar salários, de ampliar. Eu quero ampliar o ganho, mas eu não quero ampliar a entrega. E aqui são crianças. Aqui são crianças. Se você olhar para às vezes, a dificuldade de assumir algumas responsabilidades, ela é típica de crianças em corpos de adultos, né? Onde eu não quero assumir uma responsabilidade, eu quero ganhar mais, mas eu não quero fazer mais, eu não quero entregar mais. Eu fico com raiva, ou eu fico irritado quando eu sou colocada para fazer mais pelos demais, né? Então, o servir aqui nesse lugar, servir para o outro de forma genuína, de forma realmente transformar a vida daquela pessoa, porque aquela pessoa não vai agradecer você com dinheiro se você realmente não impactar a vida dela de forma positiva. Então, o que eu vou falar do que eu venho fazendo aqui na minha jornada? Eu concentrei a minha atenção em conhecer os seres humanos e entender como eu poderia trazer coisas que fossem ajudar efetivamente eles. Como que eu poderia trazer em sessões, como eu poderia trazer em cursos que eu estou fazendo, como eu poderia efetivamente trazer coisas que poderiam ajudar a ampliar a visão, compreender, que eles falavam, nossa, porque eu entendi isso, agora eu vou agir melhor aqui, porque eu entendi isso. Então, de um em um que eu fui entendendo, quando você aprende a fazer com 10, depois é só se aumentar, ser de luz. Depois é só se aumentar, entende? Então é isso, entender que a energia do dinheiro é uma energia de gratidão, mas para isso o nosso ser precisa crescer. Tá vendo essa história que eu contei aqui? Isso aqui é a história imaginária que a criança ficou presa, com raivinha do dinheiro, né? Combatendo, vingando do dinheiro. Já pensou? Colocar o dinheiro pra fora pra falar pra ele, eu não me importo com você igual os meus pais se importavam. Ó, que loucura! Que criançola que nós somos até esses dias. Eu mesma me vi nesse movimento até esses dias, né? De olhar pro dinheiro ainda com rancor, com raiva, sentindo que ele tornava meu pai mal, porque meu pai brigava com a minha mãe por causa de dinheiro, os dois, né? E que muitas vezes, olha que criança. Aí eu cresci, preciso gerenciar a riqueza divina aqui na Terra para poder impactar mais vidas, né? Preciso e fico colocando nessa configuração infantil que eu preciso me libertar. Nós estamos crescendo, seres de luz, saindo das configurações das nossas crianças. Que lindo, né? A gente vê o nosso ser entrando nesse lugar de olhar para tudo isso, se libertar de toda essa dor, reconfigurar, trazer os novos significados, né? Saindo desse lugar de achar que a gente pode interferir na vida dos demais, entrando num lugar de responsabilidade, de olhar para o nosso ser, de se autoconhecer, né? De entender olha essa configuração. Vai para dentro, olha para o seu sistema, essa é só uma, tem milhares aí dentro que precisam ser ajustadas. Para de olhar porque os demais têm que aprender, vai olhar porque você tem que aprender, meu amor. Nós somos todos crianças nesses corpos de adulto aqui, é muita coisa para aprender ainda, para crescer, né? Para nossa alma se tornar almas adultas, né? Com força, com coragem, para a gente poder cumprir a nossa missão e o nosso propósito aqui na Terra. Como é que uma criança que está se vingando do dinheiro ainda desde a infância, com raiva, botando dinheiro para fora, para mostrar pro dinheiro, não me importo com você, igual meu pai se importava, minha mãe se importava, vou mostrar para você aqui, ó, como é que eu vejo você, vai para fora da minha vida, fica passando necessidade, aperto, sufoco, porque eu não entendo, que tá aqui para gerenciar a riqueza divina, né? Que não tem nada dessa história que a sua mente contou. Quanto mais sua conta estiver recheada, significa que mais você está impactando vidas aqui nesse lugar, né? Mais vidas você está impactando. A sua conta é o resultado do que você está entregando aqui nesse lugar, meu amor.
né? E nós estamos aqui fazendo a nossa conta crescer por causa de quê? Para eu olhar para isso, não por causa do dinheiro, por causa do impacto que eu estou fazendo na vida das pessoas. É por isso que eu tô aqui. Eu e você estamos aqui pelos demais. Nós não viemos aqui pela gente. A consequência da gente curtir a vida aqui é uma consequência que está impactando bem a vida dos demais. Aí o resultado que a gente tem é uma prosperidade financeira. Porque eu aprendi a tocar as vidas da forma correta. Porque eu cresci. Porque eu saí de todas as firulas mentais, né? As configurações mentais que me aprisionavam na criança que quer receber, que quer ganhar dinheiro. E comecei a entender que quando eu sirvo, quando eu impacto as vidas, quando eu cumpro a minha missão aqui, a prosperidade é uma consequência. Consequência de eu ter me tornado quem eu me tornei, de eu ter crescido da forma que eu deveria ter crescido, de eu ter assumido as responsabilidades, de eu sair do lugar da criança que espera ganhar, que espera que o outro olhe, que o outro veja, que o outro faça, e entrada no papel não sou eu. Sou eu que tenho que fazer, sou eu que tenho que ir. Ninguém tem que ter compaixão, ninguém tem que ficar cuidando de mim, eu me cuido, eu me vejo, e aí eu passo a entrar, eu entro nesse papel da adulta. Aí eu posso olhar pra cima e falar: Deus, vamos sonhar junto aqui nesse lugar. Vamos, me mostra o caminho, o que você quer que eu faça aqui? Como você quer que eu gerencie aqui a prosperidade divina aqui nesse lugar? Entende? E aí você começa a sonhar com Deus. Mas para isso você precisa crescer. Porque enquanto a gente é criança, ainda aprisionada em dor, em ressentimento, em mágoa, querendo que os demais sejam quem a gente quer que seja, brigando com aqueles, tentando interferir na vida do outro, você não consegue sonhar com Deus, meu amor. Para sonhar com Deus, você tem que desligar do mundo. Não dá para sonhar com Deus quando você está tentando consertar a vida de um a um. Tem que sonhar com Deus é trabalhar pro todo. A gente para de achar que eu tenho que impactar um ou outro, pegar, né, ficar tentando empurrar um para a evolução que não está pronto para evoluir. Eu entro num estado de consciência maior, evoluo o meu ser. E aí muitas vezes a gente só vai desenhar o caminho que a gente fez, sabia? É engraçado. Porque hoje eu me vejo fazendo o quê? Fazendo o meu caminho de evolução e desenhando para quem quiser seguir também. Eu me vi curando, desenhei a cura da criança. Eu me vi expandindo a consciência, entendendo mais sobre as dimensões, entendendo mais, fiz o ativando o potencial do ser humano. Né? Eu comecei a ser terapeuta, comecei a prosperar como terapeuta, 5, 10 mil por mês. Vou começar a formar terapeutas aqui, depois eu ensino o caminho que eu fiz para elas. Foi só fazendo o caminho e desenhando o caminho para quem quiser fazer também. É assim que eu tô fazendo a jornada aqui. Só que primeiro eu faço o caminho. Sabe o que eu peguei uma pessoa no atendimento esse dia, gente, que eu fiquei chocada do nível de que as configurações estão perdidas. A pessoa ia ensinar a outra a prosperar. Eu falei: mas você já conseguiu? Ela falou, não. Mas você quer prosperar ensinando a outra a prosperar? Sem ter conseguido prosperar? Eu falei: não, minha linda, você precisa ensinar alguém a fazer alguma coisa primeiro. Depois você... Eu falei: gente, como é que a configuração tá tão perdida, né? Já teve nesse lugar, não posso nem falar nada. Porque quando a gente tá sem estar disperso, né? Sem estar desperto, o sistema convence a gente de umas coisas que só Jesus na causa, né? Então, é muito sobre isso, né? Como a gente precisa... crescer, expandir o nosso ser para a gente conseguir efetivamente impactar esse lugar da forma correta, né? Da forma correta. O caminho que você fez, meu amor, você consegue, é só o caminho que você se permitir traçar, você vai conseguir indicar o caminho para os demais, entende? Quando você se permitir caminhar na direção que precisa, você vai conseguir desenhar o caminho que você fizer, eleva o teu ser, vai em busca da tua elevação, da tua cura, da tua expansão, do teu crescimento, da tua abundância. Vai ficar super fácil de você passar o caminho para os demais depois, mas você precisa traçar ele primeiro. Se permita crescer a ponto de você passar por ele. Passe pelos caminhos primeiro, depois é facinho de você trazer os demais por esse caminho, né? Uma vez que você realmente transformou a sua realidade com aquilo. Eu transformei a minha vida com a cura da criança, transformei a minha vida e transformo a vida de milhares de pessoas aqui com a cura da criança. Fica fácil de eu falar sobre isso. Entende? Porque é um caminho que eu fiz, eu entrei, eu naveguei nas dimensões, eu me curei junto com os arcanjos, eu aprendi a amar com os arcanjos, então eu consigo desenhar esse caminho, entende? E é isso, depois que eu comecei a curar a vida de outras pessoas e prosperar curando a vida de outras pessoas, aí eu ensino outras pessoas aqui, ó, a gente consegue curar a vida de outras pessoas. Então é muito lindo quando você entende, né, que concentra a sua atenção em pessoas. E entende que a prosperidade é uma consequência de você tocar outra vida da forma correta, na intensidade correta, fazer a transformação correta. Naturalmente essa pessoa é grata e ela reconhece. O dinheiro, ela vai falar: muito obrigado pelo que eu recebi de você.
você transformou a minha realidade, você mudou a minha vida. E é isso. Então você entrega, né? As pessoas entregam porque elas sabem, elas reconhecem o valor do que elas receberam de você, entende? É isso, é você entender, né, como tocar as outras vidas de uma forma poderosa. Para isso você vai ter que tocar a sua primeiro, de uma forma poderosa. Você vai ter que transformar a sua realidade, o seu jeito de viver, né? Quando eu comecei a viver em mais alegria, em mais amor, em mais... Eu falei, meu Deus, eu desejo isso pro mundo. Quando eu comecei a sarar de todas as feridas e eu comecei a me sentir livre de julgamento dos outros, não ter mais medo, de não ter nada. Eu falei, não, eu quero essa liberdade pro mundo. Eu quero essa liberdade para todos que querem ser livres, entende? E aí eu comecei a libertação. É isso, Senhor Deus, é isso. Que delícia crescer, né? Que delícia. Meu Deus, quantas mensagens lindas. Não sei se eu vou conseguir ler tudo, mas que delícia. Iluminada, gratidão, seres de luz, quantas mensagens lindas. Vou voltar um pouquinho aqui, vou ler se você tiver alguma. Meu nome, gratidão, gratidão. Nossa, eu estou com náuseas de ouvir tanta verdade. Eu sou totalmente assim, muito desafiador falar. Meu Deus, minha vida é muito melhor do que eu imaginava. Não devemos ajudar, então, os que quando pedem ajuda, só quando pedem ajuda, sem pedir ajuda não devemos. O crescimento é individual, é isso, essa jornada é individual, seres de luz. O ego, estou aprendendo. Eu sempre acho que me pedem ajuda e se eu posso, tenho que ajudar. Não interfira na vida dos outros. Pare de ficar achando que você veio aqui pra isso. Não é Deus, nem Deus interfere, gente. Se você não... Sabe o que os arcanjos falam pra mim? Se você precisar, você tem que pedir. Porque nós não podemos interferir sem você pedir. Eu falei, mas vocês não estão vendo que eu tô precisando? Não pode. Não pode interferir. Porque se você não pede e a gente interfere, depois não vai na direção... Uma direção que, vamos dizer, que é boa, né? Você vai achar, você vai culpar, falando, nossa, mas eu não queria ter ido pra essa direção, mas você não pediu? Você não pediu pra ir nessa direção? Então por que agora você tá falando que não queria, entende? Então, a gente tem que... Nós temos que pedir. Tudo que você quer, você tem que pedir. Se alguém quiser a sua ajuda, ele vai pedir. Não vai intrometer na vida do outro sem ele pedir, tá? Ele não tá pedindo pra crescer, ele não tá pedindo pra aprender, ele não tá pedindo pra ver que ele é frio, que ele é ingrato, que ele não pediu. Muitas vezes a gente... Eu falo por mim mesmo. Quantas vezes, meu Deus, queria ficar falando pros outros as coisas que eu tava vendo. Não vou fazer isso mais. Eu tô aqui, ó, aprendendo a zip. Deixa o outro... Na hora que ele quiser aprender, às vezes não é nem a gente que vai ser o professor, né? Mesmo que você esteja vendo, não sinta que só porque você tá vendo você é o professor, que é você que tem que ensinar, entendeu? Se for você o professor, ele vai pedir pra você, tá bom? Aí você vai sentir, nossa, ai que bom, agora sim, vou fazer o meu papel de professor aqui na Terra. Nossa, no meu caso é totalmente o contrário, meu pai sempre gastou muito. Carlos, então podemos ver a sua configuração aí, bora pra mentoria que eu ajudo, nós já vamos juntos tentar achar qual a configuração que fica quando o pai gasta muito, tá? Daí tem com certeza tem uma configuração. Aliás, esse mês aqui eu tô nas configurações do dinheiro, já tem mais uma na próxima semana, amo muito e vou compartilhar tudo na escola dos membros, tá, pessoal? Os membros, quem é membro aqui do projeto tem acesso a todas as reconfigurações que eu faço aqui, porque eu compartilho tudo. Meus pais falam de dinheiro não traz felicidade, que não precisa ter, só para as necessidades. Olha aí, que judiação. Precisa reconfigurar. É outra também. Pode vir para a mentoria que nós reconfiguramos esse negócio tudo aí. Como identificar porque eu realmente bloqueei a minha infância? Nós temos cura da criança aqui, temos expansão de consciência, tem bastante... Nosso conteúdo é todo voltado, né, aqui no projeto do método do Reconfigura, isso todo voltado para a expansão de consciência, tá? Seja através da cura, seja através do autoconhecimento. Eu tive esse problema com o dinheiro, eu queria que ele fosse pobre. Não entendi direitinho, né? Que incrível entender que a nossa mente é capaz. Gratidão, sempre aprendendo com você. Gratidão, seres de luz. Quanto mais vamos percebendo as armadilhas da mente, chega um tempo que os programas são sutis. Quando mais aprendemos, mais precisamos estar atentos. Sim, o programa mental, ele é super sutil e é bem desafiador a gente conseguir lidar com ele. Como você falou, quanto mais a gente vai vencendo as programações mais leves que estão nas superfícies, a gente vai entrando em programações mais profundas. E ali são programações que elas ficam escondidas do nosso ser, né? Essa do dinheiro mesmo tem muita configuração escondida do nosso ser. Estar com a energia... sinto muita dificuldade em me conectar com a energia do dinheiro. Tem configuração que impede a chegada dele, minha linda. Preciso entender. Porque as configurações, elas emitem sinais para a mente pensar, para o coração sentir. Quando você sente raiva do dinheiro, energia negativa, você naturalmente cria como se fosse um muro, um bloqueio para ele chegar.
Porque se você acredita que ele faz sofrer, ou que ele é mau, ou qualquer coisa, você cria todo, né, um sistema de defesa em relação a ele, tá? Agora eu consigo entender o que aconteceu, como esta live está fazendo sentido. Gratidão, ser de luz, vai deixar a live gravada, vai ficar gravada assim. Comecei sábado a atrair este tema e hoje está na live, gratidão. Esse mês aqui vai ser o mês das reconfigurações do dinheiro, tá, seres de luz? Muitas estão chegando aqui também. Eu ficava com raiva das crianças ricas porque achava que eu era pobre e por isso ninguém gostava de mim. Olha aí, reconfiguração para ser feita também. Você nunca vai conseguir se tornar aquilo que você abomina. Às vezes vai acabar ficando a vida toda na pobreza porque olhou errado, né, para quem estava no mundo da riqueza. Gratidão, ser de luz, bom dia, quanta expansão, feliz em ser sua aluna, em trabalhar com o terapeuta. Que linda, Paola, gratidão. A Paola faz parte do nosso time de soldadas da luz, trabalhando para ajudar. A Marcela também ajudar a curar outras almas, como terapeutas multidimensionais em conexão com as dimensões mais elevadas. Quero curar minha criança, a Camila falou, vamos juntas, vamos sim. Eu também quero me curar, gratidão, gratidão, você é um anjo, gratidão, seres de luz, gratidão, Amanda, bom dia para ti e para todos, de Curitiba. Reflito, passei para meus filhos as configurações, infelizmente a gente passa mesmo, Andréa, não tem jeito. Que lição difícil que precisamos reforçar diariamente sobre a arte do silêncio. Obrigada por nos relembrar através da sua própria experiência, Amanda, gratidão, Carlos, Marcos e o Carlos, obrigada, Amanda. O amor com dinheiro presentes ao invés de estar presente. Olha aí, mais configurações, Carlos. Essa ainda é diferente da outra, tá? Um atendimento consegue liberar as configurações? Quero fazer. Consegue muitas configurações, tá? Agora eu entrei num processo das mentorias e tem sido incrível o impacto que nós estamos fazendo na vida aqui das pessoas, tá? Eu não tô com agenda, não tenho mais agenda para setembro, mas eu tenho agenda para outubro. Quem tiver interesse pode me chamar no direct, tá bom? Seres de luz, vamos nessa então? Agora que eu vi 1h e pouco de live, que alegria, foi maravilhoso estar com vocês. Gratidão imensa por abrir o teu coração para ouvir o que o meu coração tem para dizer, como sempre. Uma alegria começar a semana aqui com vocês, né? Trazendo compreensões, ampliando a minha visão, ampliando a visão de vocês aí também. Então, só gratidão pelo carinho, né? E pela presença de vocês aqui, por esse momento de conexão tão lindo que edifica nossas vidas e nos permite começar a semana com força total, relembrando daquilo que a gente não pode esquecer. Segunda-feira que vem, eu tô aqui de novo, toda segunda às 8 horas da manhã para quem tá chegando. As lives ficam salvas, elas vão estar aqui no feed, tá? Então é uma alegria, um beijo no coração de vocês, uma semana abençoada, muita luz, muito amor, muita alegria, muita paz, porque o resto é só consequência. Beijo no coração de vocês e até a próxima semana.